Palavra de hoje para levar esse vídeo adiante, por favor, me ajuda como presente natalino a chegar aos 15 na comunidade. Digita aí, Leme e vamos conversar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e hoje é dia de fazer o L e homenagear o Capricorn falando um pouco deste que é um dos meus álbuns favoritos e um poço de filosofia e poesia, porque sem mentira, gente, Motorhead foi um negócio único na história do nosso gênero musical favorito, porque ao mesmo tempo que transitava instrumentalmente da sujeira até as coisas mais dançantes, digamos assim, liricamente ia das coisas mais prosaicas até os temas mais filosóficos, profundos, reflexivos. Mas antes de adentrarmos isso, vocês sabem, né? Tá na hora do Vrada Cósmica! Recado para quem tá chegando por esse vídeo neste canal, eu dou Vrá na Toreba. Isso significa que eu indico banda massa, ótima, furiosona, furiosíssima, pra você ouvir pra ontem e não continuar por aí, caso tenha começado com aquela história de o metal está com o pé na cova. Muito que bem. A minha dica de hoje, eu nem lembro como é que chegou em mim, eu acho que é aquela coisa de eu fui ouvir uma banda, aí veio essa associada, e tava lá então, black metal alemão, esta maravilha chamada Stygian Temple, que tipo, gente, daqui a pouco vai 10 anos e cadê esse povo? Foram pra outras bandas? Não sei, eu sei que em 2016 eles lançaram In the Sign of the Five Angels, do jeito que Satanás gosta, descasso, recomendo demais, e se você quer recomendar a banda para este quadro, lembre-se, nada de A na capa, pelo menos um álbum inteiro lançado, e vamos pro tema de hoje. Orgasmatron é o 7º disco do Motorhead, lançado em 21 de julho de 86. Foi o primeiro disco da banda como quarteto, único que traz o Pete Gill na batera, e o sucessor do obscuro Another Perfect Day, que na minha modesta opinião também é muito bom. Foi produzido por Bill Laswell, gravado em 11 dias no Master Rock Studios em Londres, e segundo Leme, o Bill foi bom em obter os sons, mas ferrou tudo ao mixá-los. E o Phil Campbell completa. Laswell tentou fundir os sons dos primórdios do hip hop à nossa música, mas não rolou. Tá, mas o que estava rolando em 1986? Motorhead sendo apontado como influência forte do nosso trechão que estava se popularizando e quebrando os pratos com a gravadora Bronze Records, sendo que muitas delas estavam indo para a cucuia. Rolou pochechinho? Sim, Motorhead ganhou e abriu a GWR, Great Western Road, selo independente que durou de 86 a 91. E as letras? Bom, eu diria que uns 80% são letras sobre vida loucagem, o que inclui oi, aí, tudo bem? E bem, substâncias. Mas isso tudo é dito de uma forma tão criativa, tão... Bem, vamos usar elas. Nothing Up My Sleeve, né, pra começar. Aqui a gente tem muitos trocadilhos com mágica e magia muito legais e que dá pra trazer tipo, ela vem e me serra ao meio, sabe? E daqui a pouco você aparece e desaparece. Quem é que nunca levou um volvete aviso do contatinho, né? E daqui a pouco, um dos pontos mais altos, já na primeira estrofe, é o seu círculo mágico não está onde eu pensei que estaria. Ain't My Crime, por sua vez, já trata de coração partido, mas não naquele tom de coitadismo, corno rock, White Snake, reação em cadeia e afins. Quem dera mais letras tratassem os relacionamentos de uma forma tão, digamos, pé no chão, tipo, olha, isso é o que acontece na vida, às vezes dá, às vezes não dá, e daqui a pouco ele fala que, olha, eu não sou bem o que eu pensava, ou melhor, o que você queria que eu fosse, mas você também não é bem o que eu imaginava, vamos cada qual pro seu lado e se resolve aqui, e não é culpa de ninguém, é simplesmente isso que acontece. Sem contar o tanto de gírias e expressões que o Leme nos ensina, eu vou deixar uma pra vocês procurarem aí. Flip the Bird, tá? Vocês vão procurar e vão ver o que isso quer dizer. Tu aí, se tu sabe pra que serve a garra, dá uma risadinha e deixa um joinha. Mas falando sério agora, duas das minhas favoritas na sequência, né? Claw, e a gente tem em seguida Mean Machine, que eu acho que eu vi pela primeira vez, se eu não me engano, o clipe do Riff MTV. Mas tá, o que temos aqui? Na primeira delas, digamos que uma abordagem mais carnal, assim, e eu tô vendo que tu tá de olho em mim, e eu tô de olho em tu, e lá, e vão acreditar, um caso um outro cara, nas tuas promessas, e piriri pororó, vamos ver no que dá.
Já a Mean Machine, eu quero que vocês digam aí o que vocês acham dessa letra, se ela seria uma coisa mais literal, tipo, uau, um filme de suspense, terror em forma de música, ou, pra mim, essa Mean Machine seria uma máquina da fama, digamos assim, tudo que acontece quando as pessoas começam a adentrar esse mundo do show business e tal. Comentem. Built for Speed, ironicamente a mais lenta do disco inteiro, ela se chamava On the Road, o que remete na hora à obra principal do Jack Kerouac. Eu também já tenho um vídeo sobre ela. Mas bem, ela alude tanto ao tipo de som praticado pelo Motörhead quanto a certa sustância, da qual o Lemmy gostava e que se reflete até no nome da banda. Os meus versos favoritos são os que dizem: não ouçam uma só palavra contra o rock and roll. É bem que poderia ser metal também, e que eu nasci pro rock and roll e é tudo que eu preciso. Sim, eu sei que o buraco é mais embaixo, mas estamos falando de linguagem poética. Ah, e ela saiu como faixa bônus numa edição de 96 com o nome antigo e junto dela a Steal Your Face, que é bem filme de terror em forma de música. Vamos agora para Riding with the Driver, que traz já no primeiro verso as palavras metal e thrash. E é uma loucuragem sonora e nos rende algumas curiosidades históricas. Thunder Chief foi um caça supersônico estadunidense. Ela também tem alusão ao grito da Banshee e perto do final fala em Casey Jones, que foi um maquinista que poderia ter pulado do trem Cannonball Express para se salvar, mas o conduziu até a colisão com um trem de carga. Lembrando, o que ele pilotava trazia pessoas e foi o único a empacotar. Sabe aquela história que diz que o heroísmo muitas vezes pressupõe tragédia? Pois é. O que nos dá a deixa para comentar o título do álbum, que era para ser Riding with the Driver. Eu acho muito massa essa capa e já tiro o chapéu para vocês aí que trabalham com artes gráficas, porque, bem, vamos lá, o que aconteceu? Na época, o Lemmy estava morando numa casa flutuante, ele estava aficionado por trenzinhos, colecionando. Abraço pra vocês de Minas aí, falou em trem, enfim, né? E aí ele foi falar com o Joe Petanho, que aliás merecia um vídeo próprio, tipo, eu quero que você crie alguma coisa envolvendo trem pra essa capa. E ele ficou tipo, como é que eu vou socar-lhe massacote, trem e tudo? Mas no final o resultado tá aí, eu gosto muito, e vocês, curtem essa arte? O Dr. Rock é bem espirituosa, bem pra cima, bem aquelas raízes rock and roll classicão do Lemmy, e bem, a letra dela também não deixa por menos, é muito legal. Me digam, ela serviria para descrever gurus e coaches de hoje em dia? E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, vem cá, da onde sai aquele boato? É verdade isso que Lemmy apoiava, aprovava bigodismo e etc? E eu vou deixar agora para o seu próprio juízo, conforme a faixa título. Eu sou o cara Orgasmatron, a mão ávida por agarrar mais e mais. Minha imagem é de agonia, meus servos violam a terra. Obsequioso e arrogante, clandestino e vaidoso, 2000 anos de sofrimento, de tortura em meu nome. A hipocrisia se tornou o parâmetro, a paranoia a lei. Meu nome é religião, sádica e sagrada meretriz. Eu distorço a verdade, governo o mundo. Minha coroa se chama engodo. Eu sou o imperador das mentiras. Você rasteja aos meus pés. Eu te roubo e te desvivo. Sua queda é o meu ganho. E ainda assim você bajula e se refestela na sua dor. E todas as minhas promessas são mentiras. E todo o meu amor é amor às avessas. Eu sou o político e eu decido o seu destino. Eu marcho diante de um mundo martirizado, um exército para a luta. Eu falo de grandes dias heróicos de vitória e poder. Eu seguro uma bandeira encharcada de sangue e te incito a ser valente. Eu te conduzo ao teu destino, eu te conduzo ao teu túmulo. Teus ossos construirão meus palácios. Teus olhos serão incrustados na minha coroa, porque eu sou Marte, o deus da guerra, e eu vou te derrubar. Palavras de Lemmy. Ele não aludiu à Máquina do Sleeper, filme de Woody Allen, disse que sequer tinha visto o filme, e sim que o título se refere à revolta dele contra a hipocrisia da sociedade, e em especial contra as 3 coisas que ele mais detestava: religião organizada, casta política e G-U-E-R-R-A. Tá, mas por que o título alude ao ápice do ato carnal?
porque é isso que sente cada FDP que fomenta essas três coisas cada vez que conquista alguém para o seu rebanho e joga essas pessoas para um fim trágico e precoce. Ah, e que se você realmente crê em alguma coisa com a sinceridade do seu coraçãozinho, bem como dizia o Dio, você pode falar com a sua divindade, ou seja lá o que for, em qualquer lugar que seja, não precisa se filiar a coisa nenhuma. Bom, tudo bem. Mais curiosidades aí envolvendo então essa sonzeiraça. Era pra ter uma Orgasmatron Machine no palco e tals, mas depois de montado o protótipo e tudo, eles viram que não iam poder levar pra maioria dos shows. E ela foi regravada sob o nome Orgasmatron 2000, o que deixa ainda melhor, e lançada no box Stone Death Forever, e óbvio que eu não poderia me esquecer dela, que abre esse descasso, né não? Cara petrificada, névoa vertiginosa, portões se abrem numa noite escura, paralisado, caveiras e ossos, testemunha morta de uma luta invisível, bata o tambor, bata pra sempre numa marcha infinita. Mudo e ferido, deu fora, alguém grita e o céu está escuro. Espada e escudo, osso e aço, sorriso sinistro, surdo para sempre pelo estrondo da batalha. Marche ou resmungue, fogo e fumaça, queime para sempre em dor eterna. Carregue e caia, a trombeta soa, pedaços de ossos na chuva forte que cai. Cavalos relincham, sonho viking, heróis afogados em um lago de sangue. Punho blindado, pulso cortado, lanças quebradas em um mar de lama. Planeta Terra, a mãe te envolve no seu abraço frio. Afundado, solo mortal, os vermes rastejam no seu rosto pálido e frio. Ganhar ou perder, nada a escolher. Se todos os homens são iguais, quando a memória esmaece. Ninguém sabe, amigos ou inimigos. Se Valhalla jaz além do túmulo. Mas o homem era bigodista, né? Imagina se fosse com... E foi por todo o exposto que eu deixei aqui pro final o quê? O quadro mais amado aqui, depois do Vrá, obviamente, deste humilde canal, o Telezurro 2000, onde, bem, temos uma iniciativa da Nômade Cósmica? Negativo. Iniciativa de quem comenta, achando que vai causar lacromitar e, bem, causa riso, tipo pessoas que jamais se esforçaram para sequer ler uma letra de um dos artistas mais incríveis que a gente já teve nesta jossa de estilo musical e vem dejetar isso aí que vocês estão vendo. Mas também é de lá que eu tiro o Tirei do Cosmos, o quadro que demonstra que ainda tem gente massa para trocar ideia e, bem, temos aí este comentário que eu amei, justamente porque diz que o vídeo que eu gravei expondo por A mais B por que não cabe seguir difamando o Leme, bem, ele diz ali que este é o vídeo mais necessário e desnecessário que alguém gravou. E vamos torcer para que o pessoal, né, se desfanatize aos poucos, porque vocês estão vendo aí o que causa desinformação, né não? A falta que eu sinto de gravar esses faixa a faixa é indescritível, então se você gosta desse tipo de conteúdo, passa ele adiante de graça, até porque, por favor, me dê de presente de Leme Christmas. Chegar aí no quinzão após 4 anos de canal, tá faltando nesse momento 150 pessoas para isso, e bem, você me ajuda, se não puder fazer um pix, simbólico que seja, com ações totalmente gratuitas, compartilhamento, joinha, desjoinha, comentário e inscrição. E lembre-se, muita sonzeira boa para você este ano e em todos os demais, muitas leituras isás. Lembre-se, Born to Lose, mas Live to Win. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença e do widzenia!